Olá, então vamos falar nessa aula sobre as pessoas que estão obrigadas a entregar a declaração de imposto de renda, né? Sobre a obrigatoriedade de entregar a declaração de imposto de renda. Todo ano a Receita Federal, ela publica, né, uma instrução normativa, um ato normativo, nesse caso a instrução normativa da Receita Federal, que determina, né, que disciplina quais são as pessoas que estão obrigadas a entregar a declaração de imposto de renda. No caso da declaração de imposto de renda 2024, foi a instrução normativa 2178 de 2024, de 7 de março de 2024. Então nós vamos começar a falar de todos os itens, né? Até o ano passado, nós tínhamos ali 8 motivos que levavam uma pessoa a estar obrigada a entregar a declaração de imposto de renda. Esse ano foram acrescentados mais 3 motivos, que tem a ver com pessoas que têm empresas, né, ou participação societária no exterior, no caso do trust, e no caso também de bens e direitos no exterior. Foi uma lei do ano passado, de 2023, e acrescentou mais 3 motivos para as pessoas entregarem a declaração de imposto de renda. Vamos começar então aqui com o primeiro motivo, que é o caso aqui da pessoa, né, que recebeu rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste da declaração, cuja soma foi superior a R$ 30.639,90. Até o ano passado, esse valor aqui era de R$ 28.559,70. Para esse ano, houve aí uma atualização que decorre também daquela atualização lá da primeira faixa ali da tabela do imposto de renda, que ocorreu ano passado. Então agora é R$ 30.639,90. Veja bem, como eu disse, são 11 motivos que levam a pessoa a estar obrigada a entregar a declaração de imposto de renda. Se ela se enquadrar em qualquer um dos motivos, os motivos não são cumulativos. Se a pessoa se enquadrar em qualquer um dos motivos, ela já vai estar obrigada, então, a entregar a declaração de imposto de renda. Basta apenas um motivo. E se ela ficar obrigada por um motivo, ela precisa preencher a declaração na totalidade, com todas as informações, ok? Por exemplo, nesse caso aqui, a pessoa está obrigada a entregar a declaração porque tem um rendimento tributável acima de R$ 30.639,90. Esse é o motivo que obriga ela a entregar a declaração. Por exemplo, mas ela tem também rendimentos isentos, que estão abaixo do valor lá de obrigatoriedade. Não interessa. Se ela está obrigada a entregar, ela tem que prestar todas as informações. Ela não tem que ficar analisando item a item, se essa informação ela precisa entregar, se aquela informação ali ela precisa entregar. Não. Se está obrigada a entregar a declaração, não interessa os outros itens. A pessoa está obrigada, ela tem que preencher todas as informações solicitadas na declaração, ok? E o que são aqui os rendimentos? Os rendimentos tributados, né? São exemplos aqui de rendimentos tributados: salário, remuneração, férias, horas extras, aposentadoria, pensão, reforma, previdência complementar, honorários de autônomos ou profissional liberal, aluguéis, prolabore, comissões de corretagem, valores pagos ao MEI, que excedem ao limite de isenção, rendimentos de empréstimos. Aqui são só um exemplo, né? Como eu já disse em aulas anteriores, a incidência, o fato gerador do imposto, ele é sempre genérico e universal. Isso quer dizer que a incidência é a regra, né? Para não haver incidência, precisa ter uma exceção. Então, aqui não existe uma lista exaustiva de rendimentos tributáveis. Mas os mais comuns são esses aqui, que estão aqui aparecendo na tela, ok? Bom, vamos agora para o segundo item aqui, que são os rendimentos isentos, não tributáveis e exclusivamente na fonte, né? Cuja soma for superior, se é a soma anual, a R$ 200 mil.
Até ano passado, esse limite era de R$40 mil. Agora é de R$200 mil, ok? Rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte. Soma todos esses rendimentos. Se for superior a R$200 mil, a pessoa está obrigada a entregar a declaração de imposto de renda. Exemplos aqui de isentos ou não tributáveis. Nós temos aqui os lucros e dividendos, rendimentos de caderneta de poupança, aposentadoria, pensão, reforma de pessoas que têm mais de 65 anos, né? É um valor ali anual de R$ 1.903. Na verdade, é mensal. Um valor de R$ 1.903,98, né? É uma faixa de isenção para pessoas que recebem aposentadoria, pensão e reforma e tem mais de 65 anos, né? Está com a idade igual ou superior a 65 anos. Existe também a isenção das pessoas portadoras de moléstia grave. As pessoas que recebem aposentadoria, pensão e reforma e é portador de uma moléstia grave, de uma doença grave. Essa doença é somente aquelas especificadas numa lei específica. E não é qualquer rendimento também não. É só rendimento de aposentadoria, pensão e reforma, ok? Os valores pagos ao MEI dentro do limite de isenção. Então, o MEI tem lá um limite de isenção. Se estiver dentro daquele limite, é rendimento isento. O que exceder aquele limite é rendimento tributável. A pensão alimentícia, né? A pensão alimentícia até 2022 não era considerado um rendimento isento e não tributável, mas com a decisão do STF, né, uma decisão interpretativa, ficou interpretado, então, que a pensão alimentícia é um rendimento não tributável, ok? Então, você não utiliza mais a pensão alimentícia para fazer o cálculo do imposto de renda. As indenizações, né, rendimentos com natureza indenizatória, eles são exemplos de rendimentos isentos e não tributáveis, mas isso aqui tem que olhar caso a caso, né? Porque a indenização ela tem suas características próprias e precisa ser verificado se aquilo realmente se enquadra como indenização. E existem as hipóteses de isenção do ganho de capital. São várias hipóteses, né, de isenção do ganho de capital e se aquele ganho de capital for isento, né, ele se trata de um rendimento, então, que vai ser registrado aqui como rendimento isento e não tributável. A lista, diferente dos rendimentos tributáveis, cuja regra é a universalidade, os rendimentos isentos e os rendimentos não tributáveis, eles precisam estar expressos na legislação, né? Então, no artigo 35 do Regulamento do Imposto de Renda, tem uma lista ali completa dos rendimentos isentos e não tributáveis. É uma lista completa, ok? E também os rendimentos, né, de tributação exclusivamente na fonte. Por exemplo, o 13º salário, rendimentos de aplicação financeira, juros sobre capital próprio, prêmios recebidos em concurso e sorteio. São exemplos, né, de rendimentos de tributação exclusiva. Vamos para o terceiro item, é o caso do ganho de capital. Se a pessoa física, no ano calendário, né, que a gente está tratando, que é 2023, obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto, ele está, então, obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Veja que aqui não está falando de valor. Se ele teve imposto apurado, se ele teve ganho de capital apurado, ele é obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Ok? Exemplo, venda de imóveis, de veículos, venda de participação societária, ok? A pessoa, quando ela vende um bem, imóvel, veículo, participação societária, de outros bens, né, cujo valor seja superior a R$35 mil, qualquer bem, ele está sujeito à apuração do ganho de capital.
Se nessa apuração der imposto a pagar, né, ele tem que pagar lá, ele tem que recolher na data lá da ocorrência do fato gerador, né? Normalmente o recolhimento é no último dia do mês subsequente à ocorrência do fato gerador. A venda aconteceu no mês, você tem que recolher o imposto no mês seguinte, até o último dia do mês subsequente. Se deu imposto a pagar, você está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Você está obrigado a fazer a apuração e o recolhimento do imposto e também está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. E independe de valor, pode ser um DARF de R$10, mas a pessoa está obrigada a fazer a declaração de imposto de renda. O quarto motivo tem a ver com a Bolsa de Valores, né? Realizou operações de alienação em Bolsa de Valores de mercadorias de futuros e assemelhados, cuja soma foi superior a R$40 mil. Ok? Vendeu ações. Se vendeu ações e o valor for superior, o valor anual, a R$40 mil, ele está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Aí é valor de venda, não é o rendimento. Vendeu, você observa aí se o total dessas vendas foi inferior ou superior a R$40 mil. Melhor, superior, né? Se foi superior a R$40 mil. E uma outra hipótese, essas hipóteses também não são cumulativas. Qualquer uma delas que acontecerem, você já vai estar obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Que é o caso aqui, ó, que apurou ganho líquido sujeito à incidência do imposto. Também não interessa o valor. Teve ganho líquido tributável, né, sujeito à incidência do imposto, a pessoa já vai estar obrigada a entregar a declaração de imposto de renda. Mas por que ganho líquido tributável? É porque existe um caso de isenção lá, no caso das ações e ativo financeiro no mercado à vista. Existe um caso lá. Nas operações comuns, né, swing trade. Porque nas operações de day trade, aí não existe essa isenção. Qualquer valor, qualquer ganho líquido tributado, né, tributado, você já vai estar sujeito a entregar a declaração de imposto de renda. Ok? O quinto motivo aqui obteve receita bruta da atividade rural em valor superior a R$ 153.199,50. Ano passado era R$ 142.798,50. Houve um pequeno aumento aí. Veja bem, aqui é a obrigação de entregar a declaração com relação à atividade rural. Mas se você, por exemplo, tiver obrigado a entregar a declaração por qualquer outro motivo, você também vai ter que fazer o demonstrativo de atividade rural. Repetindo, se você se enquadrar em apenas um motivo, você vai ter que fazer a declaração apresentando todas as informações, inclusive o demonstrativo da atividade rural. E também, se o ruralista pretende compensar no ano calendário de 2023 ou posteriores, prejuízos de ano calendários anteriores ou do próprio ano de 2023, ele também precisa entregar a declaração. Mas aí já é no interesse dele, ok? Se ele quiser compensar, ele vai ter que entregar a declaração. Se ele quiser compensar prejuízos. Atividade rural, aqui alguns exemplos, né? Pecuária, agricultura, apicultura, que é a criação de abelhas, avicultura, piscicultura, sericicultura, se eu não me engano é bicho da seda, e suinocultura. A pessoa física que se enquadrar em qualquer das hipóteses de obrigatoriedade prevista e que tenha obtido resultado positivo da atividade rural, também deve preencher o demonstrativo de atividade rural. Sexto item, o sexto motivo de obrigatoriedade é a pessoa que teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua,
de valor total superior a R$ 800 mil. Até ano passado, esse limite era de 300 mil. Aumentou bastante, teve um aumento considerável aqui. O que são esses bens direitos? Exemplos: imóveis, carros, motos, caderneta de poupança, aplicações financeiras, participações societárias, dinheiro em espécie, títulos recebíveis, criptomoedas. Isso é um somatório. Se o somatório de todos os bens, né, que a pessoa tinha lá em 31 de dezembro for superior a R$ 800 mil, ele estará obrigado a entregar a declaração, mesmo que ele não tiver renda, né? Aqui é um motivo isolado. Teve bens acima de 800 mil, ele está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. A declaração dele pode até não dar imposto nenhum, mas mesmo assim ele vai estar obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Motivo 7, passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição se encontrava em 31 de dezembro, né? A pessoa que estava, é o estrangeiro que veio morar no Brasil e passou a condição de residente, ou o brasileiro que estava fora, né, que estava ausente do Brasil e readquiriu ali a condição de residente. Se ele permanecia nessa condição de residente em 31 de dezembro de 2023, ele é obrigado, então, a também entregar a declaração de imposto de renda. Aqui é uma questão lá do ganho de capital, né? Do imóvel residencial que você vende e tem que adquirir outro em 180 dias. Vamos lá. Motivo 8. Optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital oferido na venda de imóveis residenciais, somente imóveis residenciais, cujo produto da venda seja destinado à aplicação na aquisição de imóvel residencial localizado no país no prazo de 180 dias, contado da celebração do contrato de venda. Ok? Essa é uma das hipóteses de isenção do ganho de capital. Existem outras hipóteses, mas essa aqui, específica, se ela acontecer, a pessoa está obrigada a entregar a declaração de imposto de renda, né? Ano calendário 2024, exercício 2000. Desculpa, ano calendário 2023, exercício 2024. Até o ano passado, eram esses 8 motivos, né? Os valores mudaram, mas eram exatamente esses 8 motivos que obrigavam a pessoa a entregar a declaração de imposto de renda. A partir desse ano, nós temos mais 3 motivos. Vamos lá. O 9º motivo, optou por declarar os bens, direitos e obrigações detidos pela entidade controlada, direta ou indireta, no exterior, como se fossem detidos diretamente pela pessoa física, nos termos do regime de transparência fiscal de entidade controlada estabelecida no artigo 8º da Lei 14.754, de 12 de dezembro de 2023. Ok? Também tem que estar obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. 10º motivo, titular de trust e demais contratos regidos por lei estrangeira, com características similares a este, nos termos dos artigos 10 a 13 da Lei 14.754, de 2023. E o último motivo, optou pela atualização do valor de mercado de bens e direitos no exterior, nos termos do artigo 14 da Lei 14.754, de 2023. Ok? Esses são os 11 motivos que levam a pessoa a estar obrigada a entregar a declaração de imposto de renda em 2024, relativa ao ano calendário de 2023. Existe esse caso aqui, tem um caso aqui, onde a pessoa vai estar dispensada de entregar a declaração de imposto de renda. Vamos lá. A pessoa física que se enquadrar em uma ou mais das hipóteses de obrigatoriedade prevista, fica dispensada de apresentar a declaração de ajuste anual, caso conste como dependente
em declaração apresentada por outra pessoa física. Ok? O contribuinte, aquela pessoa, aquele CPF, está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda, mas ele se enquadra na condição de dependente de uma outra pessoa, então ele vai entrar ali na declaração como dependente, né? Levando junto também todos os seus rendimentos, todo o seu patrimônio, todas as suas despesas, e então ele vai ficar dispensado de entregar a declaração naquele ano em que ele está enquadrado na condição de dependente, quando ele se enquadrar ali na condição de dependente. Qualquer pessoa pode entregar a declaração de imposto de renda, mesmo estando desobrigada, né? E por opção, né? A pessoa entrega a declaração ali a vida inteira, precisa da declaração, por exemplo, como um comprovante de renda, né? Uma pessoa autônoma que não tem uma atividade regular, oficial, aí ela precisa daquela declaração, ela entrega a declaração de imposto de renda. Normal. E se ela, por exemplo, ela está desobrigada a entregar a declaração de imposto de renda, mas ela tem imposto de renda a restituir, né? Ela tem direito à restituição do imposto de renda. Então, ela precisa entregar a declaração de imposto de renda para fazer valer esse direito aí de pedir restituição. Ok? Algumas situações aqui que as pessoas perguntam muito, né, questionam bastante, é o seguinte: se o sócio de empresa está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Olha, só por esse motivo de ser sócio de empresa, ele não está obrigado. Só por esse motivo, apenas por ser sócio de empresa, ele não está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Também questão de limite de idade. Não existe limite de idade para entregar a declaração de imposto de renda, né? Um bebê de um dia de nascido, se ele se enquadrar naquelas condições ali, ele está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. É claro que isso vai ser feito por algum responsável legal, mas aquela pessoa já é contribuinte e está obrigada a entregar a declaração de imposto de renda. Mesma coisa uma pessoa idosa que já não está mais, digamos, na perfeita condição de exercer os seus direitos e obrigações civis, ela também está obrigada, se ela se enquadrar ali naquelas hipóteses, está obrigada a entregar ali a declaração de imposto de renda. É claro que isso vai ser feito por alguém que detém a curatela ou detém a sua guarda judicial. Mas não existe limite de idade, né, para se entregar a declaração de imposto de renda. Ok? Bom, então é isso. Essas são as pessoas obrigadas a entregar a declaração de imposto de renda 2024, ano calendário 2023. Vejo você, então, um forte abraço e vejo você na próxima aula.